e ação de graças. Mas talvez a gente possa botar ele antes da missa, seria talvez melhor. Mas a necessidade de dar um alimento espiritual, doutrinal, nos faz fazer isso. Às vezes, ocasião também de apresentar algum documento importante. Então, a gente guarda por enquanto esse horário, mas talvez vamos mudá-lo para antes da missa. Vantagem também que logo depois da missa, a maioria das pessoas ficam para o catecismo. Isso é bom. E antes da missa tem menos. Bom, vamos pensar um pouquinho. São os senhores que têm que pensar nisso, que o interesse é dos senhores e das senhoras. São as suas almas, seus filhos, e vocês vão depois transmitir a eles o tanto de doutrina que vocês terão adquirido nesse catecismo e fora deles também. Mas voltemos ao nosso... Antes das ordens tem uma cerimônia chamada tonsura, que é uma cerimônia instituída pela Igreja para introduzir oficialmente na clericatura aqueles que Deus chama ao sacerdócio. Então, é um primeiro passo que é antes das ordens. Então, na tonsura se canta: sois vós, Senhor, que me dai a minha herança. O Senhor é a parte da minha herança e da minha sorte. Sois vós, Senhor, que me dai a minha herança. Então, o tonsurado, o clérigo, ele troca todas as coisas pela essa herança que é Deus Ele mesmo. O Senhor é a parte da minha herança. Nesse dia ele recebe então a sobrepeliz, mas não é ainda uma ordem sacra. Depois vem 4 ordens sacras, chamadas menores, que são porteiro, leitor, exorcista e acólito. Então, ontem o Flávio José Mateus recebeu as 2 primeiras. O porteiro deve guardar a igreja, está na porta. Se entrar alguém indigno, ele deve botar para fora. Ele é um protetor, mas ele deve também chamar os fiéis para as cerimônias sagradas. Então ele deve tocar o sino para chamar as almas. Na cerimônia, ele recebe uma chave, ele toca uma chave, ele vai até a porta da capela, abre a porta e fecha a porta de novo. Para mostrar a sua função. Depois ele vem aqui na credência e toca o sino para mostrar também a sua função. Ele mantinha o livro aberto enquanto que o bispo pregava. Apresentava para o bispo o livro, no qual o bispo lia alguma coisa, depois comentava para os fiéis. Eis aí a função do porteiro. Depois vem a função do leitor. O leitor, ele lê, então ele não lê a epístola, nem o evangelho, mas ele lê trechos, passagens que são lidas em matinas. E algumas leituras feitas em algumas ocasiões são leituras que não são a epístola. São leituras tiradas do Antigo Testamento, mesmo do Novo, mas são lidas de uma maneira com menos fulgor, menos importância. Ele começa a ensinar o catecismo, que ele vai ler e, para as crianças ao menos, ele vai começar a dar os primeiros. Assim, os leitores ensinavam aos fiéis os rudimentos da religião. E porque essa leitura se acompanha facilmente de explicações, eles se tornaram catequistas. Então, os primeiros catequistas eram leitores. Então, é bom, né? O Flávio pode dar aula de catecismo, ele está mais habilitado
para isso, pela ordem que ele recebeu. Recebei esse livro, o bispo lhe apresenta o livro das leituras. Recebei esse livro e sede leitores da palavra de Deus. Se o senhor cumprir fielmente e utilmente o seu cargo, vós tereis parte na recompensa prometida àqueles que foram os ministros do Evangelho. O Evangelho de hoje, né, os apóstolos recebem aqueles pães e os peixes, três peixinhos, e levam ao povo. Então, é um símbolo do que deve fazer o ministro, deve receber de Deus e levar ao povo. Por isso, se ele trai a sua missão, se ele ensina uma doutrina que não é de Nosso Senhor, ele incorre numa maldição, incorre numa traição, porque ele está levando aos fiéis um alimento que não vem de Nosso Senhor. Esse alimento não vem dele, não vem do leitor, não vem nem do padre, nem do bispo, nem do papa, vem de Deus. Então, ele não tem, a função dele é de receber e transmitir. Pois terei parte da recompensa prometida àqueles que foram ministros do Evangelho, ministros fiéis do Evangelho. Depois tivemos 2 irmãos que receberam o subdiaconato. No subdiaconato se faz um voto, ou seja, a partir do subdiaconato não tem mais volta. Ali se faz um voto perpétuo de castidade, que é para sempre. Então, antes de fazer o subdiaconato, o bispo diz àquele que se apresenta: no momento de ser promovido à ordem do subdiaconato, considerai de maneira madura o fardo que vós pedis hoje. Até esta hora você foi livre, o Senhor foi livre, e o Senhor pode ainda escolher uma outra situação no mundo. Mas se o Senhor recebe esta ordem, vós não podereis mais voltar atrás sobre este engajamento. E vós sereis para sempre apegado ao serviço de Deus. E aqui tem uma frasezinha, umas palavras que valem ouro, que ele vai dizer o seguinte: Deus que, aliás, o qual servir é reinar. Então, servir a Deus é reinar. Então, isso mostra bem a ideia que a igreja se faz do serviço de Deus, porque é reinar sobre os seus pecados, é reinar sobre o demônio, é reinar sobre... reinar. Pois ele continua: vos será necessário, com a sua ajuda, guardar a castidade e permanecer apegado para sempre ao serviço da igreja. Assim, enquanto ainda há tempo, pense. E se você persistir na sua santa resolução, em nome do Senhor, avance. Aí, na cerimônia, eles estavam aqui ou ali, não sei bem, e aí quando fala, se vocês perseveram, avancem. Então, eles devem dar um passo. Então, não sei se alguém percebeu, mas quem sabe já... Não sei se alguém percebeu que eles dão esse passo, quando o bispo diz, se você persiste, em nome do Senhor, avance. Eles fazem, então, um passo para frente e depois se põem de joelhos. Então, as cerimônias da igreja são cheias de significação, cheias de verdade. Depois, tem as ladainhas, e depois o bispo diz a ele: no momento de receber a ordem do subdiaconato, meus caríssimos filhos, considerai atentamente que ministério lhes é confiado. Pertence ao subdiácono de preparar a água para o sacrifício do altar. Ele bota a gota d'água que no cálice, o diácono bota o vinho, ele bota a gota d'água antes de passar para o padre na hora do ofertório. Sacrifício do altar, assistir o diácono, então ele está ali a serviço do diácono, lavar as palas e os corporais e apresentar ao diácono o cálice e a patena para a missa. Então, na missa solene, ele recebe o cálice com a patena na credência, ali do lado, né? O diácono bota sobre ele o véu meral, o acólito.
o cerimoniário, ele então vem e traz para o altar, do lado de lá, e ali então ele traz para o altar o cálice e a patena. Toda essa progressão nas ordens sacras dizem respeito ao altar. O altar é o centro, o altar é a referência, e quanto mais perto da consagração, perto do sacrifício da missa, maior é a dignidade da função recebida. Então, o porteiro é lá na porta, o outro já começa a ler, o outro começa a preparar os fiéis, o outro, e depois os ordens maiores vão chegar no altar. Primeiro o acólito, não o diácono que traz simplesmente, o diácono que vai oferecer junto com o padre, botando a mão no cálice, quando ele oferece no ofertório, e vai assistir o sacerdote ali bem perto dele, e depois o sacerdócio. Então, a referência é essa. O Bruno mostra para a gente que o centro de toda a liturgia é o santo sacrifício da missa. Por isso que então pode, de maneira alguma, aceitar a missa nova e nada que corrompa aquilo que é mais importante dentro da igreja, que é a Santa Missa. Vamos ficar aqui porque é bom não ser muito longo esse catecismo. Então, vamos rezar uma Ave Maria e terminar.